Hoje vamos embarcar em um tour arquitetônico por Bruxelas, a capital da Bélgica. Prepare-se para se encantar com essa cidade. Oi gente, eu sou a Nani do blog Uma Casa para Decorar e esse é mais um vídeo aqui do canal de tours arquitetônicos e essa temporada ela tá concentrada na Europa. E nesse vídeo eu vou fazer um tour arquitetônico por Bruxelas, a capital da Bélgica. Mas se você ainda não viu, nós já fizemos um vídeo aqui de uma outra cidade belga, uma cidade medieval super charmosa chamada Ghent. E eu vou deixar o link no final desse vídeo. Mas agora vamos para o nosso tour arquitetônico por Bruxelas. Eu vou mostrar o que eu encontrei no caminho dos principais pontos arquitetônicos. Olha essa sacadinha, que bonitinha. Aqui parece um pouco as sacadinhas da França. Uma cara mais francesa. Uma rua num bairro típico belga. E nós presenciamos ainda a entrega de móveis. Gente, a dificuldade para conseguir fazer uma entrega de móvel aqui. Olha isso. Estamos ainda por uma feirinha de antiguidades que é muito comum ocorrer nesse local em Bruxelas. E passamos ainda por uma loja da Apple. Olha só que prédio super diferente, me chamou muita atenção esse prédio da loja da Apple. E assim chegamos na nossa primeira parada, o Palácio da Justiça. E olha só que prédio super imponente, é um dos edifícios mais icônicos da cidade. Ele foi construído entre 1866 e 1883 e esse é um exemplo primordial do estilo eclético. Então a gente consegue observar uma mistura predominante do estilo neoclássico, mas também do neobarroco. E ele apresenta justamente essas colunas gigantes que a gente vê muito no estilo neoclássico, uma cúpula gigante, toda dourada, maravilhosa. Tem uma vasta escada que leva para a entrada principal, todos esses elementos que evocam grandiosidade, autoridade, e foi justamente um reflexo do desejo da Bélgica de se afirmar no cenário europeu no momento em que ele foi construído. A nossa segunda parada foi a igreja Notre-Dame do Sablon e a praça do Petit Sablon. Essa igreja maravilhosa, é uma igreja gótica e ela tem altos pináculos e vitrais coloridos e captura realmente essa essência da Bruxelas medieval. A riqueza de detalhes e complexidade dessas estruturas góticas realmente mostra a habilidade desses construtores da época. A nossa terceira parada foi a Grand Place, a praça mais famosa de Bruxelas, ou chamada de Grote Markt em holandês. Ela é o coração de Bruxelas e é considerada uma das praças mais bonitas do mundo. De fato, em 1998, ela foi incluída na lista de patrimônio mundial da Unesco. E ela é famosa pela sua rica arquitetura ornamental. Realmente, gente, tem muitos detalhes, todos dourados aqui em todas as fachadas. E como vocês podem perceber, ela tem desde estilos arquitetônicos que vão desde o gótico até o barroco. E cada edifício ele conta uma história e realmente é uma inspiração pra gente. E eu vou falar sobre cada um deles. O primeiro deles é o Hotel de Ville, é sem dúvidas o edifício mais imponente da Grand Place. Ele na verdade é a prefeitura, ou a Câmara Municipal. E ela é uma obra-prima de arquitetura gótica. Ela tem uma torre alta, bem esbelta, que ela tem 96 metros de altura. E no topo dessa torre existe uma imagem ali, né, uma estátua na verdade, que representa São Miguel, o padroeiro de Bruxelas. O próximo edifício é La Maison du Roi, ou seja, a Casa do Rei. Nenhum rei viveu ali em nenhum momento da história. Esse edifício atual ele é em estilo neogótico, datado do século XIX. Atualmente ele abriga o Museu da Cidade de Bruxelas.
em que os visitantes conseguem aprender um pouquinho mais sobre a história e conseguem, inclusive, encontrar as roupinhas do Manneken Pis, que vocês já vão entender quem que é o Manneken Pis. Próximo prédio são as casas das corporações. Essa praça ela tem uma série de edifícios estreitos, com esse formatinho triangular bem característico lá no topo, e eles são ricamente decorados na cor dourada, com vários detalhes. São as casas das corporações, os antigos sindicatos, ou também chamados de guildas de Bruxelas. Eles procuravam proteger algumas profissões, então cada fachada ela reflete o orgulho e a riqueza de uma determinada guilda. E algumas das mais notáveis casas eram a casa dos padeiros. Próximo prédio é o Maison des Ducs de Brabant. Não sei nem se eu falei isso certo, mas é a casa dos Duques de Brabant. Esse ele não é um único edifício, ele é um conjunto de 7 casas, cada uma com a sua própria fachada. Apesar dele parecer um único edifício, ele tem casas individuais e nenhum Duque de Brabant jamais viveu ali também. Vejam que essa praça cai novamente naquele conceito que eu falei lá no vídeo de Gante, ou seja, é uma praça seca, não é o mesmo conceito de praças aqui do Brasil, em que a gente tem as praças verdinhas. Todos os anos, em agosto, essa praça ela é coberta por um enorme tapete de flores. Isso atrai a atenção de muitos turistas e deixa essa praça ainda mais linda. A nossa quarta parada foi o Manneken Pis. Falei que eu ia contar para vocês o que é essa estátua, o que é o Manneken Pis. Sim, gente. Ele é uma pequena estátua, bem pequena. Não é uma obra arquitetônica, mas ele é muito icônico e não poderia deixar de falar dele aqui. E acreditem ou não, ele tem um guarda-roupa muito maior do que o meu, com centenas de trajes que ficam lá no Museu da Grand Place. E tem uma outra curiosidade a respeito das lendas, né? Como ele é muito famoso aí na cidade de Bruxelas, existem várias lendas a respeito desse pequeno garotinho. E uma dessas lendas é que ele conseguiu salvar a cidade de um incêndio com o seu xixi. E a nossa próxima parada foi o Mont des Arts. Esse lugar maravilhoso que tem uma vista lindíssima. É um local onde a arquitetura e a paisagem eles conseguem se encontrar de uma maneira muito harmoniosa. E ele é repleto ali de edifícios históricos ao redor, então é um local muito, muito bonito. E a ideia por trás desse espaço era criar uma espécie de centro cultural. E é muito próximo disso, porque ali ao redor a gente tem também museus, então além dessa vista maravilhosa, a gente tem muita cultura ao redor desse local. A nossa próxima parada, apesar da gente não ter entrado, foi o edifício Old England. Ele é o tipo de arquitetura Art Nouveau. Ele tem linhas sinuosas, ele tem um ferro forjado e realmente é uma verdadeira inspiração. Ele realmente chama muita atenção assim que você passa por ele. Não tem como não notar esse prédio. Originalmente ele era uma loja de departamentos e esse edifício ele se transformou em um museu de instrumentos musicais. Então atualmente ele abriga esse museu e ele realmente é um dos melhores estilos de arte nouveau em Bruxelas. A próxima parada foi a Place Royale. A Place Royale é um exemplo clássico de como esses espaços urbanos eles podem ser transformados. Ele tem uma arquitetura neoclássica que eu adoro, né, gente, que lembra muito a arquitetura da França, de Paris, e é um lembrete da realeza, né, e toda a história e também da evolução desse design urbano. Essa praça ela é toda simétrica, com edifícios muito importantes e é um exemplo do perfeito neoclassicismo na arquitetura. E é um local em que combina realmente história, arquitetura, tem museus por ali. O sétimo ponto, a sétima parada, é justamente a igreja Saint-Jacques Coudenberg. E é um daqueles lugares que me fazem lembrar o porquê que eu me apaixonei pela arquitetura. Gente, eu adoro o estilo neoclássico. Então aqui a gente consegue perceber o uso da simetria, tudo muito bem pensado, uma igreja neoclássica com uma fachada muito imponente. E é um lembrete de como a religião ela exercia um papel muito importante na história dessa cidade. E para quem gosta de história, foi aqui que o Leopoldo I, o primeiro rei da Bélgica, foi coroado, gente. Olha quanta história e arquitetura andando juntas aqui em Bruxelas. E a próxima parada é justamente o Palácio Real. É o que eu falei para vocês, que é óbvio que a gente tinha que passar ali pela frente do Palácio Real. E o Palácio Real, ele reflete justamente a grandiosidade que foi a monarquia belga. E é claro, né, gente, ele também é uma fonte muito grande de inspiração.
E é um palácio que conta também toda essa rica história da Bélgica e da sua monarquia. Mas infelizmente eu não consegui fazer a visita, nem sempre é tão fácil fazer a visita, e muitas vezes eles nem deixam a gente filmar dentro desses palácios. Tem um exemplo que eu ainda vou contar aqui no canal. E olha só uma curiosidade, ele é maior do que o Palácio de Buckingham em Londres. A próxima parada foi um pouquinho mais distante ali da região central, que é o Atomium. E o Atomium, gente, é um tipo de estrutura que realmente desafia a gravidade e a imaginação. É algo muito divertido, futurista, muito diferente de tudo que a gente já viu. Ele tem esferas brilhantes que são conectadas umas às outras. Então você consegue fazer a visita e consegue ir de uma esfera para outra por escadas rolantes. É muito interessante. E dá para acreditar, gente, que ele foi construído para a Exposição Universal de 1958 e ele deveria ser temporário, assim como aconteceu com a Torre Eiffel, que também foi construída para a Exposição Universal e de temporário ela acabou ficando permanente. E o Atomium, se vocês não repararam ainda a semelhança, ele é na verdade a representação de um átomo ampliado em 165 bilhões de vezes. Dá para acreditar, gente? E a nossa última parada foi na Galerie Royale St. Hubert. Ou eu desafio vocês a pronunciarem esse nome em holandês. Dá só uma olhada. E a Galeria Royale, ela se assemelha muito à Galeria Vittorio Emanuele II em Milão, que inclusive, gente, tem spoiler aqui para vocês, que ainda vou falar sobre essa galeria aqui no canal. E elas são dois exemplos proeminentes de galerias comerciais cobertas do século XIX na Europa. Ambas são muito impressionantes e possuem esse mesmo tipo de cobertura de vidro. E pasmem, a Galeria de Milão ela foi inaugurada em 1877, enquanto a Galeria Royale de Bruxelas ela foi inaugurada em 1847. Ou seja, em termos cronológicos, a Galeria de Bruxelas precedeu a de Milão. Então não foi Bruxelas que copiou Milão, talvez o contrário. E para quem adora um bom chocolate, algumas das melhores chocolaterias de Bruxelas estão aqui. Além disso, a gente também pode dar uma paradinha para provar a cerveja belga, que eu já falei para vocês lá no vídeo gigante. Também a batata frita e o famoso waffle, que realmente, gente, são maravilhosos. E aqui um bônus para vocês, que nós passamos em frente de um prédio que também me chamou muita atenção, que é o prédio da Bolsa de Valores. Esse edifício da Bolsa de Valores de Bruxelas é um exemplo do estilo neo-renascentista. Esse neo-renascentista, na verdade, é um estilo do século XIX que busca justamente reinterpretar então e adaptar as ideias do Renascimento. Então, o estilo renascentista ele é fortemente influenciado pelo clássico e ele é uma evolução e uma adaptação do estilo clássico por essa lente do Renascimento. E assim encerramos o nosso tour arquitetônico por Bruxelas. Essa cidade é realmente uma verdadeira aula de arquitetura e de design. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você também vai gostar do vídeo gigante que eu vou deixar aqui na sequência para você. E não se esqueça também de curtir, de se inscrever aqui no canal para mais vídeos de arquitetura e de decoração. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!